Olá, acadêmicos! Estou aqui para dar continuidade à nossa disciplina Diálogos, Arte e Ciência. Esta aula faz parte da unidade 3, Produção de Arte e Ciência, e tem como título A Criatividade na Relação na Arte e na Ciência. Essa unidade tem como proposta desenvolver uma produção visual e entendemos essa produção como uma criação poética. Uma criação poética engloba investigações sobre técnicas, materiais e processos criativos. Para a compreensão sobre esta produção, criação visual, abordaremos inicialmente os conceitos de criatividade e poética. Apresentaremos o tema criatividade nas áreas de arte e de ciência. E para fundamentar tais discussões, utilizaremos como os principais referenciais teóricos a Feiga, Ostrover e David Bohm. Na sequência, discutiremos sobre poética, destacando suas diferentes interpretações. Feiga, Ostrover e a Criatividade é o livro dessa autora, que foi uma artista e uma pesquisadora da área de artes visuais. Seu livro, Criatividade e Processo de Criação, é referência sobre o tema criatividade. O processo de criação para Feiga é inerente ao ser humano e não é fruto de uma mente brilhante ou de uma iluminação, mas de todo um processo que resulta da interconexão de diversos estímulos: a cultura, a memória, a consciência e a consciência, entre os outros mecanismos. Feiga explica que ambas, intuição e percepção, são modos de conhecimento, vias de buscar certas ordenações e certos significados. Para Feiga, a percepção, sendo uma forma de conhecimento, apreende o mundo externo a partir de um referencial interno. Assim, passamos do aprender para o interpretar. Na intuição, atuam os processos ordenadores da percepção. Na maioria das vezes, essa ordenação aparece de forma inesperada. É o que chamamos de insight. Feiga diz que a originalidade da criação ocorre a partir da relação dos aspectos individual e coletivo, ou seja, a maneira de ver e sentir o mundo que cada um possui. David Bohm foi um físico que apresentou uma interpretação um pouco diferente para a teoria quântica, mas ele não foi bem aceito no meio acadêmico. No seu livro sobre a criatividade, ele apresentou reflexões sobre o processo criativo, em especial explorando a natureza da criatividade humana. Bohm aborda o contraste entre o pensamento mecânico e o pensamento criativo. Para ver criatividade, é necessário ampliar a percepção, mas não há um método específico. Um ato criativo não é um mero insight, no sentido mais simples da palavra, mas é a percepção de ordens que já são conhecidas anteriormente. Bohm diz que o processo criativo nas artes visuais relaciona-se com a formação de teorias na ciência, em especial na questão da arte abstrata com essas teorias. Para novas teorias, é necessário sair da base conceitual existente e buscar novas percepções e formulações. Se você é da área de arte, já deve ter escutado muitas vezes a palavra poética. O termo é utilizado também em outras áreas de conhecimento, como na literatura e na educação de forma geral, mas dificilmente encontramos esse termo na área de ciência. Mas afinal, o que é poética? Além do termo poética, é comum a utilização de poieses. Para compreendermos cada termo, iniciaremos com seus conceitos. Veremos esses conceitos em dicionários e ainda em discussões filosóficas. Poética. Arte de compor versos, conjunto de regras a observar na composição de obras poéticas, estudo da versificação e poesia, estilos poéticos de um escritor, de uma época. Esses conceitos são do Michaelis. Poieses,
Também a physis, o surgir, o elevar-se por si mesmo, é uma produção, é a poiesis. A melhor frequentação do silêncio nos advém da poiesis, das produções poéticas. A poiesis é o sentido de toda fala, porque a poiesis é o próprio silêncio vigorando. A poiesis é a sabedoria da fala do silêncio. Poética vem do grego poetike, que nos remete a Aristóteles e a sua obra poética, que sistematizou o formato e a estética dos gêneros literários gregos. Na poética, o termo grego obra significa literalmente fazer, fazer da arte, a composição artística. Poiesis vem também do verbo grego poien, ligado à essência do agir, ou seja, ligado à criação. Platão utilizava o termo de duas formas diferenciadas, expressando o sentido da produção, a fabricação ou a criação, e o significado ligado à poesia. Poética na Grécia Antiga. A arte era entendida pelos gregos como ligada à literatura, o drama, a comédia, a tragédia e a sátira, além da poesia lírica, a poesia épica e o ditirambo. Assim, nem Platão com a poiesis, nem Aristóteles com a poética reportavam-se às artes visuais. Veremos a poética no Renascimento. No Renascimento, com o revisitar a cultura greco-romana, novamente entra em cena esse conceito de poética. Contudo, é utilizado também para as artes visuais, principalmente na pintura e na escultura. Como a arte desse período era guiada por regras e cânones formais, adequava-se ao conceito grego de poética. O termo poética, de acordo com dicionários, relaciona-se mais com a área de literatura, em especial com normas e critérios. Já os termos poiesis ou poiese não foram localizados em dicionários comuns, e sim em estudos específicos. O conceito de poiesis é apresentado de forma mais ampla que poética e ligado à produção, criação de obras artísticas. Este debate quanto aos conceitos de poética e poiesis remonta à Antiguidade Clássica e no decorrer desses séculos foi uma discussão que sempre se fez presente, em especial na literatura e nas artes visuais. Enquanto as produções visuais mantiveram-se ligadas às regras, o conceito grego de poética encaixou-se perfeitamente. Contudo, com a arte moderna, isso começou a mudar. O filósofo Paul Valéry, em sua primeira aula no curso de poética, em 1937, discute o novo sentido que dará à poética. Paul Valéry diz que com a arte moderna, a poética adquire um novo sentido, o qual não admite manter-se preso a regras e norma. Valéry diz: é a execução do poema que é o poema. Fora dela, essas sequências de palavras curiosamente reunidas são fabricações inexplicáveis. Uma obra de arte deve ser observada não apenas pelo resultado, e sim por toda a ação envolvida à sua produção. Podemos afirmar, a partir dessa discussão de Paul Valéry, que na poética moderna e contemporânea devemos valorizar mais a ação, que é o processo de criação, do que a coisa feita, a obra em si. Poderíamos discorrer sobre as ideias de diversos outros filósofos que discutiram sobre poética, mas optamos por deixar livre essa discussão, e para isso sugerimos as leituras. A Origem da Obra de Arte, publicada em 1950 por Heidegger, feita a partir de conferências que ele fez entre os anos de 35 e 36. A Poética do Espaço, de 1957, de Bachelard, e A Obra Aberta, de Umberto Eco, publicada em 1962, que foi uma reunião de diversos artigos que ele realizou durante várias discussões sobre o conceito de arte e de poética. A discussão de Feiga e de Bohm confirma a importância da criatividade para as diferentes áreas de conhecimento. Ao nos reportarmos a uma produção, criação artística, científica, se faz importante buscarmos a compreensão do termo poética, pois toda produção nasce de uma poética.
De Paul Valéry, destacamos o distanciamento do antigo conceito de poética com a produção artística moderna e contemporânea. Assim, entendemos poética como ligada à criação, onde o processo é mais importante que o resultado final. Concluímos ser fundamental que o professor artista seja um pesquisador e um teórico de sua produção. Para isso, é importante buscar a compreensão do seu processo de produção-criação. E um dos caminhos são estudos sobre poética, os quais devem guiar-se pela liberdade de escolha teórica. Incluiremos nessa aula a apresentação de 2 relatos do processo de criação. Maria Cristina Mendes, que é artista plástica e professora do curso de licenciatura em artes visuais, e Renato Torres, que também é um artista plástico e atua neste mesmo curso. Esperamos que essas discussões possam contribuir com a produção que vocês irão desenvolver. Bom trabalho a todos! Cristina Mendes é uma professora, artista visual, artista plástica e pesquisadora também, que é uma das coisas que me interessa. A escolha da minha profissão e a minha formação se deram muito cedo, ainda na década de 70, porque eu tinha um tio, Jair Mendes, que era pintor, e passei praticamente toda a minha infância vendo as obras do tio Jair, vendo as discussões na família sobre a diferença de ser artista, e os outros irmãos eram proprietários de uma loja de calçados, e eu me identificava muito com o tio Jair. Lá por 15, 16 anos ele era diretor do Museu Guido Viaro, em Curitiba. Eu passei a fazer aula no museu com uma professora chamada Suzana Lobo, que tinha recentemente vindo do Rio de Janeiro com uma proposta de trabalhar a criatividade. Então tinha se criado em Curitiba o Centro de Criatividade, o Museu Guido Viaro, o Solar do Barão, e eu frequentei por muitos e muitos anos o ateliê do Museu Guido Viaro, inicialmente como aluna da Suzana Lobo, fazia aulas também com o tio Jair, mais de figura humana, e depois fui professora da mesma instituição. Enquanto isso, eu optei também por fazer uma formação mais oficial, mais clássica, e fui aluna e me formei na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, sou bacharel em pintura. Falar sobre o processo de criação, falar sobre o processo poético é uma questão bastante complicada, porque ele não segue um processo uniforme no meu caso especificamente. Quando eu trabalho com pinturas, eu gosto de fazer primeiro um desenho, um projeto, mesmo que seja na tela, e aí vou deixando a coisa fluir, mas isso também em função de mais de 40 anos de trabalho. Quando eu trabalho com objetos, com objetos que eu fiz mais ou menos na virada do milênio, as balangas, aí vai mais no processo da confecção, que são umas obras mais moles, com miçangas, que tem uma relação com a cultura afro-brasileira. Esses trabalhos foram pensados de uma maneira distinta, mas eu acho que o mais importante para que o trabalho não perca a vitalidade é você conseguir estar sempre atento àquilo que o trabalho está pedindo. Às vezes ele pede para ser desenho, às vezes pede para ser pintura, e às vezes pede para ser também uma escultura, uma coisa mais tridimensional. Eu acredito que no processo de criação a gente tem que estar muito atento mais ao que o trabalho pede do que aquilo que a gente efetivamente queira. Acredito que o processo começa com o desejo do artista de dar forma, visibilidade a alguma questão que o incomoda, mas no fim do processo é o trabalho muito mais importante que o artista. Então o papel do artista, para o Henri Matisse, que é um dos pintores que eu mais gosto, é ser uma espécie de intermediário, um meio para a concreção de alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, não sabe muito bem como vai terminar. A minha produção mais recente, ela é fruto tanto da pesquisa que eu desenvolvo aqui na UEPG, como, claro, que de um interesse que eu já manifestava em função do meu mestrado e do meu doutorado serem na área de comunicação, especificamente cinema e linguagens audiovisuais. Então eu me dei de presente um iPad Pro, baixei um programa que se chama Adobe Sketch e passei a fazer com esse programa desenhos e descobri que eu poderia
mediatizar justamente o processo da confecção do trabalho que se transforma num vídeo. Então eu tenho feito vídeos que eu tenho postado no Instagram, participei de uma exposição aqui na galeria da Proex com um desses vídeos, e agora o meu novo desafio é trabalhar com o editor de vídeos, conseguir incluir trilha sonora, dobrar os desenhos. Então eu estou mais recentemente me empenhando nessa coisa da imagem em movimento na prática, que é algo que eu estudei bastante na teoria, mas sem saber a coisa prática. Trabalhei mais com análises poéticas de determinados autores, Carl Guimarães, agora estou estudando uma moça chamada Marcela Lordi, com trabalhos que são produções cinematográficas de arte. Então, sugestões e dicas para aqueles que querem se dedicar às artes visuais. Em primeiro lugar, eu não acho muito que a gente queira se dedicar. Eu acho que o estudante ou artista que vai permanecer na área é aquele que tem necessariamente um compromisso interno com a expressão de algo que ele não sabe muito bem definir. Eu brinco um pouco que os alunos entram na faculdade acreditando que vão saber o que é arte e saem sabendo cada vez menos o que é arte, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente entende a complexidade daquele objeto que a gente escolheu. Então eu acho que uma grande dica é persistência. Eu vejo ao longo desses anos que as pessoas que permanecem na área são as pessoas que persistem. Às vezes as pessoas mais talentosas acabam se encaminhando para outros lugares porque não tem justamente essa perseverança, essa tenacidade para se manter fiel à sua pesquisa. Porque a produção é fruto de uma pesquisa interna que pode se encaminhar para outros meios, e aí a importância da interdisciplinaridade. Você pode ter artistas que vão se interessar por botânica, artistas que vão se interessar por sociologia. Então, acho que o principal mesmo é você se manter sempre atento àquilo que vem de dentro de você, aquela voz interna. Ai, bati no microfone, desculpe. Aquela voz interna que faz com que você necessite tirar de você coisas para colocar no mundo, e essas coisas, esses objetos, essas pinturas, essas manifestações artísticas, elas, além de servir para o seu próprio autoconhecimento, sua própria autorreflexão, também atendem uma demanda da sociedade no sentido de propor novas questões. Mas essa parte de atender a demanda da sociedade, ela vai sendo meio que um fruto, no sentido de que você não deve projetar o seu trabalho para o outro, mas em primeiro lugar para você, para daí ele poder estabelecer esse diálogo com o outro. Então a minha dica mais importante é: fique atento ao seu próprio processo de criação, às próprias necessidades de uma poética que é uma coisa que nunca acaba, mas que cada vez vai sendo mais bem estruturada. Olá, sou Renato Torres, professor do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UEPG e também artista plástico com uma produção principalmente em gravura. Eu comecei a me interessar por arte na Escolinha de Artes do Colégio Estadual do Paraná. Lá tinha um ambiente muito tranquilo e muito propício para o interesse às artes. Tinham cursos, eu lembro de quadros na parede do Luiz Carlos Andrade Lima e produções dos alunos. Isso tudo era muito estimulante e era um ambiente que tinha também jogo de xadrez. Então, em todos os momentos, fora os horários de sala de aula, nós estávamos por lá, né? Eu, meus amigos, e acho que é ali que eu comecei a me interessar por arte. E depois cursei a Escola de Música e Belas Artes, fiz o curso de licenciatura e, na sequência, o curso de bacharelado em gravura. Minha produção artística, ela acontece principalmente na técnica de gravura, mas tem alguns conceitos que estão por trás da produção que me ajudam a sair um pouco dessa técnica. Meu trabalho discute a paisagem e, dentro de uma ideia de campo expandido, que é pensar um trabalho
trabalhos que vão além da técnica em si e que dialogam, misturam técnicas, dialogam com a sociedade de uma maneira geral. Então essa discussão de paisagem, ela permeia a percepção da paisagem, a vivência dentro da paisagem por meio de caminhadas e algumas ações que eu executo, e a captação de imagens que depois eu trago para o ateliê e retrabalho em diversas técnicas. Então essa ideia do campo expandido é muito importante para pensar o meu trabalho, a questão da paisagem e alguns outros conceitos como a apropriação da imagem, a ideia de hibridismo, de mistura de técnicas. Eu vou falar um pouquinho do processo de criação de uma sequência de trabalhos que se chama Entre o Gravado e o Não Gravado. Mas antes de falar desse trabalho, eu vinha desenvolvendo uma sequência de gravuras que dialogavam com o espaço expositivo. Então eram gravuras, construções de imagens a partir dessa percepção da paisagem, mas que eu imprimia em tecidos grandes e construíam praticamente instalações que dialogavam com o espaço em que seria exposto. E essas instalações aí previam essa interação do espectador. Então eram gravuras tingidas com tintas naturais e evocavam um pouco a ideia de sensações, cheiros que também estavam presentes além da imagem visual que estava sendo produzida. Depois que eu concluí esse trabalho, entrei numa crise criativa e aí voltei para a gravura tradicional. E aí começa essa série que vou falar agora, que é Entre o Gravado e o Não Gravado. Eu me voltei para a gravura em metal, que é uma técnica que trabalha com ácidos, e esses ácidos eles gravam na placa de cobre, essas construções de imagem, e tem todo um métier do trabalho do artista no ateliê, uma técnica bem rigorosa, mas que durante um processo de impressão, e naquele momento eu estava gravando com tinta branca sobre o papel branco, então eram sutilezas dessas percepções da paisagem aí que eu vivenciava. E aí eu cometi um erro. E um dos truques da gravura, quando você erra, é você colocar um pouco de talco para inibir a tinta e depois você vai fazer a impressão. Nesse erro ele criou um relevo. E como eu estava trabalhando branco, a tinta branca sobre o papel branco, esse erro do relevo eu achei interessante. E aí eu comecei a potencializar esse erro, ou seja, essa ideia do acaso, ele começou a fazer parte do trabalho também. Bom, e aí gerou uma sequência de trabalhos em gravura que eu misturava essa gravação da placa com uma gravação desse talco que criava os relevos nas imagens. E aí, por isso, até o nome Entre o Gravado e o Não Gravado, que parte do trabalho era o que eu tinha construído como imagem, e uma segunda parte que eram essas gravações de uma matriz que ela não existia, porque quando eu tirava esse talco, a matriz se desfazia. E eu comecei a gostar dessa brincadeira aí, de lidar com o gravado, feito pelo pensamento do artista e materializado, e essas outras interferências que vinham do trabalho em ateliê. Então, eu executei esse trabalho, expus no Curitibano, era gravura em metal, mas é uma gravura em metal dentro desse conceito de campo expandido, em que eu misturava uma técnica muito rigorosa de gravação com experimentações e o que seria novidade no meu trabalho, que era essa matriz desmaterializada, que era o próprio talco. Isso me levou a pensar outras formas de gravações e eu cheguei depois num segundo trabalho que foi desenvolvido com apropriações de madeiras, aí eu mudo da gravura em metal para chilo, e essas madeiras são de móveis que foram descartados, mobiliários, a mesa do ateliê que eu começo a imprimir e misturar com outros materiais que foram deixados no ateliê, então barbantes, pedaços de papéis, e aí eu vou criar interferências no momento da impressão. Então eu entinto a mesa, por exemplo, que já tinham restos e marcas de pessoas que passaram pelo ateliê. Às vezes, quando a gente está gravando, a goiva escapa e
danifica a mesa também. Então essas marcas do ateliê faziam parte desse trabalho. E depois eu ainda colocava os barbantes por cima e criava uma marca que parecia que era uma gravação, mas que no processo, na verdade, não era uma gravação, era só uma interferência no momento da impressão. E aí também potencializando essa brincadeira, né, se a gente pode chamar assim, entre o que estava gravado nessas placas de madeira e o que tinha sido deixado nesse trabalho de ateliê. E aí foram trabalhos que eu desenvolvi durante anos e que mostro no Memorial de Curitiba em 2017, 4 trabalhos, 2 por 1, são trabalhos grandes, tamanho de uma porta praticamente, que são resultados dessa imagem. Daí tem uma relação com as cores que eu estou trabalhando, e da Chilo eu trago um pouco da gravação, que é da própria madeira, um pouco da história desses materiais que foram apropriados, e aí esse trabalho junto, um trabalho de ateliê, de composição, que eu vou criar em cima com todos esses materiais. Agora, mais recentemente, eu tenho trabalhado um pouco também com paisagem, mais uma paisagem noturna, e começa uma nova série. Usando daí a apropriação da imagem em alguns momentos e um pouco desse gesto do artista, que é o trabalho de ateliê. Então, em suma, o meu trabalho ele tem essas relações entre esses conceitos aí que dialogam com a contemporaneidade, com o fazer dentro do ateliê e o que acontece durante o processo e essa incorporação dos acasos que eu vou potencializando trabalho após trabalho. Acho que é isso. Bom, e uma dica para quem vai investir em arte, né, é que descubra um trabalho, descubra uma questão que ele possa desenvolver em vários trabalhos. E uma sugestão é trabalhar por projetos, porque às vezes você ter uma linha de produção pode gerar uma certa angústia também. Então, se você pensar que vai trabalhar um projeto num determinado tempo com uma questão, e depois que isso pode ser mudado, porque às vezes cansa também, ele suaviza um pouco e deixa o trabalho de ateliê um pouco mais divertido.